Bom, em Eclesiastes, capítulo 3, a palavra de Deus nos diz que há tempo para todas as coisas nessa terra. Contudo, ao estudarmos o livro do Apocalipse, entendemos que chegará um tempo em que não haverá mais tempo, pois o mundo, da forma que o conhecemos, ele tem um prazo de validade. Mas é bem possível que muitos de nós, de quando em quando, nos perguntamos quanto tempo ainda temos antes da volta de Jesus. Mas se o motivo que nos leva a fazer essa pergunta é a ansiedade de ver a face de Deus e poder estar diante do seu trono, contemplando a sua inefável glória, então o motivo do nosso questionamento é louvável, pois ele é motivado pelo desejo de viver na presença do Senhor. Contudo, se o motivo o qual nos leva a questionar quanto tempo ainda nos resta até a volta de Jesus for um medo dos assombrosos acontecimentos, os quais sucederão antes que o Senhor apareça em toda a sua glória nas nuvens dos céus, então isso é um grande indício de que a nossa comunhão com o Altíssimo ainda não é profunda e completamente sincera. Pois quando verdadeiramente estamos em plena comunhão com o céu, as Sagradas Escrituras nos dizem o seguinte: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Amigos, Deus é amor. E quando conhecemos profundamente a Deus e com Ele estamos ligados, então estamos sendo aperfeiçoados naquele amor o qual lança fora todo medo, de maneira que, em vez de ficarmos atormentados com as coisas que sobrevirão, temos paz, independentemente do nosso futuro, pois quer vivamos ou morramos, estamos em Deus, e quem está em Deus tem a vida eterna. Mas, se o motivo que nos leva a questionar quanto tempo ainda temos antes da volta de Jesus for pelo fato de conhecermos a verdade, mas não vivermos ela, então é muito provável que mesmo se pudéssemos saber o dia e a hora exata da volta de Jesus, mesmo assim nos perderíamos, pois deixaríamos para nos preparar nos instantes finais. E na verdade, não nos prepararíamos, pois os que irão morar no céu com Cristo são aqueles que amam a Jesus a ponto de darem a sua própria vida para estarem ao lado dele. E os que esperam poder se preparar nos momentos finais da história mostram que, na verdade, não amam a Deus, mas tão somente amam ao mundo e tudo que o mundo pode oferecer. Mas tais pessoas, não querendo ser destruídas juntamente com as obras do mundo, pensam em se preparar nos últimos instantes. Porém, meus amigos, isso não é amor a Deus, mas apenas temor da morte eterna. E para essas pessoas não haverá lugar na cidade celestial. Meus irmãos, eu não sei qual o motivo que te leva a questionar quanto tempo ainda temos antes da volta de Jesus. Mas independentemente de qual o motivo que nos leva a fazer essa pergunta, eu afirmo que, na verdade, o nosso questionamento deveria ser quanto tempo ainda falta para se fechar a porta da graça. Bom, é claro que a esperança de todo verdadeiro cristão é o retorno de Cristo. Contudo, antes que Cristo venha, a graça do Senhor deixará de ser oferecida aos impenitentes habitantes deste mundo. E após isso acontecer, aqueles que não aproveitaram o tempo que tinha para se prepararem para encontrar com o seu Senhor, ainda que queiram, não poderão, pois dizem as Sagradas Escrituras: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, de norte ao oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Amós 8, versículos 11 e 12. Amigos, o fechamento da porta da graça, ou seja, o encerramento na mediação de Jesus em favor do ser humano, acontece por dois motivos. O primeiro motivo é a morte. E sabendo disso, devemos ter uma compreensão mais profunda das palavras as quais dizem: hoje
se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3, versículos 7 e 8. Bom, fazem alguns anos que um irmão na fé, e também meu amigo pessoal, despertou durante a madrugada do sábado e ele não conseguiu mais dormir. Acontece que na manhã seguinte ele estaria pregando na sua igreja. E mesmo querendo descansar para ir cedo à casa de Deus, ele resolveu passar as horas da madrugada em oração. Quando amanheceu, embora ele estava cansado, pois não conseguiu dormir durante a noite, ele foi alegremente para a casa do Senhor fazer aquilo que ele mais gostava, que era pregar a palavra de Deus. E ao final da pregação, ele fez um apelo lindo, dizendo que os irmãos não deveriam procrastinar a sua decisão, mas deveriam fazer uma completa entrega de suas vidas nas mãos do Senhor Jesus, pois eles não sabiam se poderiam viver mais alguns minutos, ou alguns dias, ou mesmo alguns anos. E depois do apelo foi cantado um hino, feita uma oração de encerramento do culto. E após ele ter cumprimentado os irmãos na saída da igreja, ele foi então para sua casa tentar repousar um pouco, pois realmente ele estava extremamente cansado e com sono. E ao chegar em sua casa, ele almoçou e, como a sua mãe estava assentada no sofá da sala, ele decidiu deitar no sofá, apoiando a sua cabeça no colo da sua mãe. Bom, aquela foi a última pregação que meu amigo realizou, pois naquele mesmo sábado, estando deitado no colo da sua mãe, ele descansou no Senhor enquanto ele dormia. Meus irmãos, nós não sabemos se a porta da graça se fechará hoje ou daqui a alguns dias, meses ou anos para nós por causa da morte. Mas o fato é que, caso não façamos parte daqueles que serão transladados e arrebatados dentre os vivos no dia da volta do Senhor Jesus, então o tempo que nos resta até a volta do Senhor é o dia que se chama hoje. Portanto, hoje é o tempo que nos resta para estudarmos a palavra de Deus. Hoje é o tempo que ainda temos para ler o Espírito de profecia. Hoje é o tempo de orarmos e de clamarmos pelo batismo do Espírito Santo. Hoje é o tempo de anunciarmos as verdades eternas aos nossos familiares e também ao restante do mundo. Hoje, meus amigos, é o tempo de tomarmos aquelas difíceis decisões a fim de abandonarmos tudo aquilo que nos impede de sermos chamados servos bons e fiéis. Pois se aproveitarmos o tempo que temos para nos aplicarmos em nossa santificação e vivermos e descansarmos antes da volta de Jesus, então a palavra de Deus nos diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Apocalipse 14, versículo 13. Contudo, meus amigos, caso sejamos um daqueles que passarão pelo tempo de angústia e estarão vivos no dia da volta de Jesus, o tempo que nos resta continua sendo o dia de hoje, pois está escrito: por isso, ficai também vós apercebidos, porque é a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mateus 24, versículo 44. Veja, essas são palavras de Cristo, as quais ele dirigiu aos seus discípulos. Sendo assim, essas palavras são, de maneira especial, voltadas para a igreja e não para o mundo. Contudo, aparentemente é uma contradição dizer que a igreja será pega desapercebida no tocante à volta de Jesus. Pois, embora o Senhor não nos disse o dia e a hora da sua vinda, ele deixou os sinais do tempo em que o Filho do Homem aparecerá nas nuvens dos céus. E sabendo que ainda é necessário haver uma definitiva união entre Roma e Estados Unidos, e sabendo que é necessário haver um decreto o qual ordene a santificação do primeiro dia da semana, e sabendo que após este decreto cairão as 7 últimas pragas, ainda por cima nos é dito em Apocalipse capítulo 10 e também no livro O Grande Conflito, que após a 7ª praga, o Senhor revelará o seu mistério. Ele dará a conhecer o dia e a hora da vinda do Filho do Homem, alguns momentos antes dele aparecer nas nuvens dos céus. Sendo assim,
Como então os membros da Igreja de Cristo estariam desapercebidos quando Jesus regressasse? Amigos, é verdade que poucos momentos antes de Jesus aparecer nas nuvens do céu, o Pai dirá com voz de trovão o dia e a hora da vinda de Jesus. Mas o dia e a hora do julgamento de cada indivíduo no juízo investigativo, isto ninguém saberá. E quando passar o nosso nome diante do tribunal celestial, estaremos salvos e selados ou estaremos eternamente perdidos. Portanto, o momento em que Jesus virá e pegará desapercebidos muitos que estão na igreja será no dia em que ele apresentar o nome dessas pessoas perante o tribunal do céu e for constatado que as obras delas não estavam em acordo com a fé que elas professavam. Bom, temos visto que constantemente o Papa avança em sua obra de conquistar mais e mais líderes mundiais. Também temos visto que a encíclica Laudato Si e os seus 6 objetivos para se estabelecer o domingo como um dia de repouso para a Terra está mais próxima de ser definitivamente implementada, pois vemos que a COP26 tem se mostrado uma forte aliada na questão do estabelecimento desses 6 objetivos. Na verdade, meus amigos, já faz tempo que o mundo tem amadurecido para a destruição final, pois a iniquidade tem aumentado rápida e constantemente a cada ano em nosso mundo. E, sendo assim, próximo está o tempo em que o Senhor vai iniciar o julgamento dos vivos, começando pela casa de Deus. Meus irmãos, eu finalizo esse vídeo dizendo que, na verdade, se você for um adventista do 7º dia, o qual estuda a Bíblia em conjunto com o Espírito de Profecia, então a sua pergunta não deve ser: quanto tempo nos resta até a volta de Jesus? Pois a verdade é que Jesus está desde 1844 perguntando: até quando eu terei que esperar pelo amadurecimento da minha vinha para poder vindimar os seus cachos e trazê-los para o celeiro dos céus? Veja, embora Deus tenha um limite do qual esta terra não passará, para os remanescentes, que não apenas escutam pregações e dão uma leve olhada na lição da escola sabatina, mas para aqueles que estudam profundamente a Bíblia e que devoram o espírito de profecia e que estão sempre atentos às pregações da verdade para os últimos dias e que também estudam profundamente a lição da escola sabatina, para esses, é muito claro que Jesus ainda não voltou porque a igreja não está preparada. Pois, além da Bíblia dizer que nos é possível abreviar a volta do Senhor Jesus, o Espírito de Profecia claramente nos diz que, após 1844 e também 1888, Jesus só não voltou porque a igreja empacou no avanço do conhecimento e da aplicação da verdade presente. Diz o Espírito de Profecia: o tempo está quase terminado. Refletis como deveis a amorável imagem de Jesus? Foi-me indicada a terra e vi que tinha de haver uma preparação da parte daqueles que nos últimos tempos abraçaram a terceira mensagem angélica. Disse o anjo: preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Tereis que experimentar uma morte para o mundo maior do que jamais experimentastes antes. Vi que havia grande obra a ser feita por eles e pouco tempo para fazê-la. Primeiros Escritos, capítulo 14. Bom, o dia que se chama hoje é o tempo que nos resta antes da volta de Jesus. Portanto, preparai-vos. Meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.